Olha só, o conceito de dimensionamento do condutor baseado na capacidade de condução de corrente, o próprio nome já diz, né? Capacidade de conduzir corrente que o fio consegue. Então, os fabricantes, eles confeccionam os condutores deles baseado tudo em norma. Então, as tabelas que o fabricante fornece muitas vezes é praticamente igual à norma que está ali na 5410, se não igual, né? Praticamente igual. Claro, é normativo. Então, os fabricantes seguem a norma para fabricar os seus condutores. Então, o conceito ele é bem simples, porque veja, eu tenho dois tipos de corrente aqui. Eu mostrei aqui, ó, IB, que seria a minha corrente projeto, eu mantive a mesma notação da norma, e IZ também continuei mantendo as notações da norma, que é a corrente, a capacidade de condução de corrente do condutor. Então veja, o condutor ele tem uma capacidade de condução de corrente. Ao passo que, dependendo do tipo de carga que eu tiver, vai filtrar uma corrente da minha fonte. Então o conceito é simples. Essa corrente aqui, a corrente que eu tenho que suprir a minha carga, tem que ser menor ou igual à capacidade que o meu condutor consegue conduzir. Caso contrário, eu vou estar aquecendo o meu condutor, ou seja, meu condutor vai estar trabalhando em sobrecarga. E não é esse o objetivo. Então, o objetivo é que a gente saiba a corrente de projeto, vou dizer como é que a gente calcula essa corrente de projeto, e a partir dessa corrente de projeto, a gente escolhe nas tabelas, é a tabela 36 a 39 da 5410, a gente escolhe nessas tabelas um valor que satisfaça essa condição. Então, é muito simples a metodologia. Minha corrente de projeto tem que ser menor que a corrente que o meu condutor consegue conduzir. Certo? Eu botei aqui iselinha, a gente entende esse iselinha como uma capacidade de corrente corrigida. Por quê? Dependendo da situação, eu vou precisar corrigir essa corrente, essa capacidade de condução de corrente do condutor. Por quê? Porque a maneira como eu vou instalar, o tipo de linha com que eu vou instalar, o agrupamento, a temperatura, tudo isso vai influenciar na capacidade de condução de corrente. E mais, eu vou mostrar para vocês que as tabelas de 36 a 39 têm um número limitado de corrente. Para outras situações que sejam diferentes daqueles valores ali, eu tenho que acabar escolhendo. Não tem como eu fazer 1 milhão de tabelas, eu faço uma, e a partir dos métodos de instalação ali, a gente vai corrigindo essa corrente. Tá certo? Para ficar mais claro, eu vou trazer aqui para vocês a tabela 36 da norma. Olha só. Toda vez que você tiver uma tabela, primeira coisa, parece bobo que eu vou falar, mas é verdade. Primeira coisa que vocês têm que prestar atenção numa tabela é o título. Vocês não podem começar a querer olhar uma tabela sem olhar o título. Então, o título da tabela 36 é isso, ó. Capacidades de condução de corrente. É o meu IZ. E qual é a unidade de medida que os valores vão estar apresentados na tabela? Em amperes. Para que métodos de referência? Para esses métodos aqui. Ó. O método F, por exemplo, não entra dentro dessa tabela. É outra tabela. Então, essas capacidades de condução de corrente que a gente está vendo aqui na tabela, que eu destaquei em vermelho, está em amperes. O método de instalação, eu tenho colunas para cada método de instalação. Ó, métodos de referência, método de instalação, tipos de linha na tabela 33, eu vou já chegar nela. Então veja, para cada seção nominal em milímetros quadrados, comerciais, daqui a gente comercial, eu limitei aqui para a tabela não ficar exagerada, mas na norma tu encontra ela. Aqui, para cada coluna dos métodos de referência, eu tenho 2 e 3.
que são os números de condutores carregados. Ou seja, vamos focar aqui só em 2 condutores carregados ou 3 condutores carregados. Ou seja, circuito monofásico, basicamente, e um trifásico equilibrado, em que o neutro não conduz corrente. A gente não vai se preocupar agora com harmônicas e nem com condução de corrente, porque em circuitos desequilibrados existe corrente no neutro. Então, a princípio, aí quando existir essa corrente no neutro, aí a gente vai tratar de 4 condutores carregados, que são as 3 fases e o neutro. Só que aqui eu vou considerar que o neutro é equilibrado. Certo? No circuito de motores a gente nem leva o neutro, leva o condutor de proteção. Tranquilo? Então essa tabela tem que ficar muito clara, então eu vou tentar explicar ela resumido. Então quer dizer, eu li só a primeira parte do título, vamos continuar o restante do título aqui em roxo. Essa capacidade de condução de corrente está relacionada aos condutores de cobre e alumínio. Para cobre e alumínio. Qual é o tipo de isolação desse meu cabo? Desse meu condutor, melhor dizendo. PVC. Qual é a temperatura do condutor? Quer dizer, é 70 graus Celsius. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se esse meu condutor de 2,5 tiver em circuito monofásico, nesse método de referência. Método de referência B1, 2 condutores carregados e 2,5. Cruzei aqui, eu chego em 24 amperes. Então, quando tiver o condutor conduzindo 24 amperes, a temperatura dos cabos estarão em 70 graus Celsius. A partir do momento que eu começo a elevar essa corrente aqui, essa temperatura aumenta. Se eu diminuir, essa temperatura diminui. Então, quer dizer, eu estou considerando que 24 amperes vai ter essa temperatura. E o que são as temperaturas de referente ambiente? São as temperaturas que circundam a instalação. Não tem nada a ver ali necessariamente com radiação solar. Aí tem um critério separado para ver isso. Mas é a temperatura do meio. Às vezes os galpões industriais, a temperatura do meio ali, ela é mais alta quando não tem refrigeração. Quando a refrigeração é só natural. Então, quando for 30 graus no ar, eu uso essa tabela. Quando for 20 graus no solo, eu uso essa tabela. Então, veja, quando esse fator aqui, ó, que a temperatura alterar, esses valores vão alterar. Por isso que eu tenho que corrigir esses valores, porque esses valores são válidos para essa situação. A partir do momento que eu tenho um ambiente com aquecimento maior, que a temperatura circundante ali seja mais que 30 graus, eu tenho que corrigir esse valor. Se for menor, eu tenho que corrigir esse valor. Se eu tiver um agrupamento maior, que a quantidade de circuitos carregados se alterem, se eu tiver uma linha com 3 circuitos monofásicos, por exemplo, 3 circuitos monofásicos, esse valor aqui já não é mais esse. Já tem que mudar, eu tenho que aplicar um fator de agrupamento que eu vou ver mais à frente. Então, esses valores só são válidos nessas características. Eu vou trabalhar com 2 fatores de correções com vocês hoje, que são os principais, basicamente, e mais para frente eu vou falar dos outros. Então, fator de correção de temperatura, que está relacionado com esse cara, e fator de correção de agrupamento, que está relacionado com esses números de condutores carregados na minha linha. Certo? Eu vou parar aqui o vídeo e vou continuar depois.